Professores que gritam. Esse é o nosso tema de hoje, sugerido pela professora Débora. Eu sou a Andréa Cassoni França e vamos gravar nosso quarto vídeo do canal de comunicação do livro Atual Vida Pedagógica. E logo que eu vi essa sugestão, eu me recordei que o ano passado eu escrevi um texto no meu blog é o Professor Inspirador, e sobre esse assunto de professores que gritam. E aí então fui até o blog e trouxe uma colinha do texto que eu escrevi para a gente conversar hoje. Então eu inicio com uma citação do livro, retirado do livro A Inteligência Aprisionada, da psicopedagoga Alicia Fernandes, e é uma citação de uma aluna, de uma criança que foi paciente da Alicia Fernandes, que diz: as professoras nos pedem para não gritar gritando. Tenho medo de um dia ficar parecida com elas. Forte isso, né? Que triste. Já pensou? Quantas milhares de crianças, adolescentes e até adultos que estão nas faculdades têm horror a seus professores e realmente acabam tendo grande dificuldade com a matéria por causa disso, por não admirarem esse professor, ou por esse professor ser colérico demais e acaba criando inimizade, e aí o processo de educação acaba não sendo nada educativo. Então a gente tem que ficar bem atento a isso. Como é triste, né? Uma criança relatar isso, que tem medo de ficar igual a professora. E a Alicia Fernandes, nesse livro, aqui fica até uma sugestão, viu, de leitura. A Inteligência Aprisionada. É um livro que faz a gente refletir muito sobre a nossa prática, porque a Alicia Fernandes diz que a maioria das crianças não tem problema de aprendizagem, os problemas são emocionais e causados pelos professores, pela má conduta, aliás, dos professores, pela má colocação, pela falta de amor, pela falta de conhecimento, de autoconhecimento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Todo assunto, né, que está relacionado à educação é muito sério. O Rudolf Steiner também nos diz que os danos que um professor colérico, por exemplo, deixa nos alunos são danos irreparáveis. Geralmente o professor colérico, né, um temperamento colérico, ele, quando as pessoas, essa criança que passou por um professor, que sofreu muita pressão de um professor colérico, ela vai desenvolver geralmente problemas gastrointestinais, geralmente úlcera, dores de estômago. Então toda essa região ela é afetada geralmente por professores muito coléricos. Então a criança passa por aquela pressão, por aquele medo e fica registrado e vai estourar depois disso quando a criança é adulta. Então não é apenas um simples grito, minha gente, a gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes a gente está no calor, claro, da aula e aquela agitação, e as crianças estão agitadas, e a gente precisa cumprir com o conteúdo, então a gente está naquela agitação, a gente dá um grito, dá um berro, né, para que a gente tenha uma ação momentânea, que as crianças ficam momentaneamente quietas. Então, até aí tudo bem, a gente dá aquele gritinho para dar uma acordadinha. Mas o problema é que geralmente esses gritos, eles vêm acompanhados de arrogância, de prepotência e de de uma cólera mesmo. O professor já está nervoso e isso incomoda muito, né, gente? Por quê? Porque a gente grita para um determinado aluno ou para determinados alunos, só que a sala inteira escuta esse grito. Então, tem muitas crianças que não mereceriam estar escutando esse grito naquele momento. Isso ofende, isso humilha, o grito humilha.
Então a gente precisa ficar bem atento nessa questão. A gente também pega, às vezes, professores gritando e a gente está passando pela sala. A gente está fora do contexto, a gente não está dentro da sala, não está vendo o que está acontecendo. Às vezes um aluno tirou o professor do sério, só que a gente não viu, nós estamos passando e você só escuta o berro do professor. Então a gente fala, ih, nossa, mas que intransigente, hein? Nossa, perdeu o controle. Sim, realmente o grito é uma estratégia utilizada pelos professores, só que ela não traz resultados, né? Quanto mais o professor grita, mais o professor eleva a voz, mais a sala vai se agitando também. Então o grito não tem jeito. Quem utiliza ainda do grito tá retrógrado, tá obsoleto, porque não dá mais. Hoje, assim, as inteligências emocionais nos pedem que a gente trabalhe com elas, né? Então que o professor reveja essas estratégias. Eu estava fazendo a leitura do texto e percebi aqui que eu coloquei alguns passos, né, para que a gente substitua essa estratégia do grito, né, por outras estratégias mais inteligentes. Então, eu coloquei aqui como passo número 1. Expressões faciais funcionam muito melhor do que o grito. Podem acreditar. Quando precisar chamar a atenção de um aluno, chegue perto dele e diga o que deseja, bem baixinho. Afinal, os colegas que não estão precisando ser chamada a atenção não merecem o grito. O segundo passo é: quanto mais baixo você falar, mais os alunos notarão que precisam parar de falar junto de você, junto com você. Terceiro passo: começar a cantar uma música, por exemplo. Comece bem baixinho cantando uma música e aí os alunos vão percebendo que você está precisando de atenção. E aí você faz com que os alunos comecem a cantar essa música junto e aí o pessoal vai se acalmando, a classe vai se acalmando e você consegue, né, que os alunos acompanhem a aula novamente. O quarto passo, na minha opinião, é o passo mais importante. Utilize uma prática amorosa e de respeito às individualidades. Uma aula animada, com conteúdos contextualizados, são a garantia de sucesso e disciplina. Sabe o que é, gente? Os professores não concordam muito, mas a indisciplina está ligada diretamente com a atuação do professor. A gente costuma ver muito isso, principalmente no Fundamental 2. Tem salas, por exemplo, que com professores são terríveis, o professor não consegue dar aula e aí os professores vão para a sala de professores e fica aquela falação de alunos, porque esse aluno, porque esse aluno. No entanto, geralmente tem o professor que fica quieto, tal, porque não tem problema com aquela sala. Mas às vezes se o professor também fala, olha, eu não tenho problema com essa turma, todos caem matando em cima. Então, pode perceber, sempre existirá um professor que não vai ter problema com a turma. É a estratégia que ele usa. E como o quinto passo, será que a sua figura agrada aos alunos? Falo aqui da autoridade amada. Se os alunos realmente gostam do professor, esse jamais precisará gritar. Professor que grita demais necessita urgentemente rever sua conduta, ou a relação com os alunos se torna muito doentia. Então é isso, gente. Às vezes sua aula é desinteressante. Isso o professor tem que se tocar também. Será que eu sou uma figura agradável? Será que os alunos gostam de mim? Será que eu inspiro confiança? Será que eu inspiro sabedoria? E aí começar a pesar e começar a ver se a indisciplina está muito grande. Essa indisciplina tem relação total com a conduta do professor. E quando o professor grita, as coisas estão indo muito mal mesmo, né? Não grite, converse com os alunos. Vamos em busca de outras estratégias. Vamos lembrar da pedagogia 3000, em que a gente cocria com os alunos.
Vamos fazer estratégias em que eles resolvam junto com a gente essa problemática. Uma sala que fala demais, joga para eles. Bom, turma, é o seguinte, eu não consigo dar aula, vocês falam junto comigo, eu não consigo raciocinar, desenvolver o raciocínio, estão falando demais, como resolveremos esse problema? Joga para os alunos. Faça com que os representantes de sala se envolvam nisso e resolvam junto com você o problema. Simpatia, bom humor, sensibilidade, criatividade, acompanhados de rigor, são medidas que caem muito bem na atuação de um profissional. E faz com que o dia a dia escolar tenha momentos de verdadeira aprendizagem. É uma escolha, basta querer transformar o que não cabe mais. E o grito não cabe mais. Nós que já passamos, que estamos na geração X, que tivemos professores muito coléricos, muito bravos. Nossa Senhora, a gente sabe o que sofreu, né? Os professores gritavam, humilhavam, os professores faziam questão de humilhar a gente perante os amigos, e com certeza eu temo pensar que muitos dos meus colegas ouviram o que os professores falaram, porque os professores gostavam muito de dizer: você não vai dar em nada, porque você não presta para nada, você vai ser um arruinado. Oxe, quantas vezes eu ouvi isso dos professores falando, né, para os meus amigos, aqueles geralmente que necessitavam de um grito, aqueles que bagunçavam mais. Então, o meu medo é que realmente esses professores tenham profetizado a fala e esses alunos não tenham chegado a nenhum lugar por isso mesmo, né? Por terem aceito a palavra, né? A palavra que mata, porque o professor edifica ou ele mata um aluno. Então, com as suas palavras. Então, gente, Débora, você não grita, né, Débora? Eu conheço suas aulas. Por isso que te incomoda ver os seus companheiros gritando com os alunos. Eu sei muito bem disso, então não gritem, gente. Vamos conversar. Relações humanas verdadeiras. Converse. Inteligências emocionais. Vamos pesquisar, gente. Um abraço e nosso próximo assunto será como identificar eventuais problemas, né, que a criança tem, como o professor pode indicar aí um acompanhamento para os alunos que estão enfrentando algum problema. Esse tema quem sugeriu foi a Sueli, ok? Até a próxima, muito obrigada.